Então agora nós começaremos a nossa quinta videoaula, onde vamos tratar de ordem de serviços de manutenção, só que agora relacionadas com contratos. Os contratos podem ser contratos próprios, quer dizer, aquele equipamento que você dá manutenção, você fez o contrato, você dá manutenção, pode ser um ECF, pode ser uma CPU, um PIMPED e assim por diante, e contratos de terceiros, é aquele caso em que você presta serviço, mas na realidade você não recebe do cliente, você vai receber do fabricante ou de uma outra empresa que te contratou. Por exemplo, uma lacração inicial do ECF, quando você conserta um equipamento em garantia para um determinado fabricante ou uma determinada empresa que você representa. Então, isso são contratos próprios e contratos de terceiro. O que você vai ter que levar em consideração, e isso é importante, é porque você tem esse sistema interligado com o sistema de gestão de contratos. Então, o contrato tem que estar cadastrado lá. É um pré-requisito para você utilizar esse recurso do sistema. Bem, o que nós vamos fazer então? Vamos fazer a abertura da OS, fazer o lançamento do equipamento, fazer a impressão, o lançamento da peça. Vamos aqui ver só um detalhe, uma particularidade, que é estoque próprio, estoque de terceiros. Vamos ver aqui lançamentos dos serviços. Vamos fechar a OS. E aqui também tem um detalhezinho aqui em relação à configuração do recibo de entrega. Já colocando a mão na massa, então, nós vamos iniciar aqui uma OS. Então, eu tenho aqui serviços, vou fazer a abertura da OS, vou escolher aqui um cliente, aí vou trabalhar com o perfil dessa OS aqui. O que eu tenho aqui? Eu vou pegar um cliente, e eu tenho então a categoria terceiros, manutenção, só que você percebeu que no momento que eu passei aqui pela categoria, já me apareceram os contratos que eu tenho aqui. Então, eu tenho 2 contratos aqui com terceiros, e tenho os serviços de cada contrato. E aí agora eu vou começar a ter já uma avaliação. Percebeu a sua direita aqui que mudou o cenário? Bem, eu vou dizer aqui que o atendimento é interno, o contratante eu posso mudar o nome dele aqui, o solicitante já é o terceiro mesmo. Aqui eu não vou dizer, esse equipamento veio sem nota, eu não vou colocar nenhuma imagem aqui do documento e essa imagem você poderia colocar aqui, por exemplo, a OS do terceiro, coisa nesse sentido, né? Ou algum outro documento que você achar interessante. Vou dizer que liberar um técnico e clicando aqui no terceiro, eu tenho que escolher o terceiro. Então tem 2 aqui, 2 contratos, o contrato 5 e o contrato 7. Perceba que quando você clica, você vê quais foram os serviços que foram contratados. Existem aí algumas regras de negócio que a gente tem que levar em consideração. Por exemplo, apenas vão ser aceitos no caso de terceiros, vão ser aceitos apenas esses serviços aqui. Então, por exemplo, Bematec, eu só consegui contratar esses 2 serviços aqui, lacração inicial e a troca de versão. No caso dessa Smart aqui, eu só consigo contratar esse serviço, não consigo contratar outro serviço, quer dizer, eu não consigo lançar outro serviço na OS. Uma outra situação que você tem, se você já tiver o número da OS de terceiro na sua mão, quer dizer, já tem um chamado, aí você está lançando, você pode informar o número da OS de terceiro aqui. Se você não tiver, você vai ter a possibilidade de informar em outras ocasiões aqui a questão da numeração da OS de terceiro. Eu vou agora incluir, já tenho esses dados, vou lançar o equipamento, eu sei que equipamento que eu vou consertar desse cliente, que eu tenho até o código do equipamento, vou verificar, não tem o número de série do equipamento, vou lançar aqui, qual que é o equipamento, número de série, pronto. Fiz o lançamento, selecionei, ok? Aí eu tenho as informações aqui normais. Um atendimento interno, então eu tenho as informações aqui. Depois que eu passar por essa informação, eu vou dizer que o defeito que o cliente alegou não funciona. Defeito todo mundo alega. Então, saio daqui, dou um tab, vou salvar. Então você já tem informação da OS de terceiro aqui. O que diferenciou daquela outra OS que você tem? Uma das diferenças é em relação às informações do terceiro que você colocou. Você escolheu aqui a Bematec como sendo esse contrato da Bematec. Você pode lançar esses 2 itens aqui. São os 2 itens que estão contratados. Então agora eu vou lançar aqui, eu posso fazer a impressão da OS. Quando eu faço a impressão da OS aqui, a abertura da OS, me aparece aqui um outro campo onde eu tenho informações do terceiro. Lá na hora que eu vou lançar a OS, eu poderia ter lançado, além do número da OS, posso lançar a data da abertura, a hora, a data que foi autorizada. Então eu tenho todo um controle em relação à OS de terceiros. Outro detalhe que eu tenho também, se eu for lançar aqui, eu quero lançar um item já na OS, né? Então eu vou incluir o item aqui. Bem, vinculo a um técnico, aqui na minha OS, e vou lançar o item. Agora eu quero lançar esse item aqui. Estou lançando esse item aqui, é um item que eu vou lançar de terceiro, é uma peça, né? Você vai perceber que peças você pode lançar. Por que você pode lançar peça? Porque peça você pode lançar e depois você pode receber do terceiro.
Então eu tenho, por exemplo, essa bobina aqui que eu estou lançando. Tá. Essa bobina, um detalhe que eu vou ter aqui, perceba que eu dei uma paradinha, você vai observar, olha, a bobina aqui está lançada, e aqui pergunta estoque, qual é o estoque? É um estoque normal ou um estoque de terceiros? Quer dizer, o que vai acontecer? Pode ser que esse equipamento que você está dando manutenção, você tem um estoque lá do terceiro, ele mandou estoque para você em garantia. E aí você vai ter que ter todo um processo que lá nas configurações, na videoaula eu já expliquei, você tem que cadastrar uma operação para isso, você vai ter que dar entrada na nota fiscal dele, então tem todo um vínculo para isso funcionar, não é? Então, aqui o que você pode fazer? Se saiu do seu estoque, a mercadoria do seu estoque normal, você vai ter que receber isso, o terceiro vai ter que te ressarcir de alguma forma. É importante você colocar isso, porque na hora que você estiver fazendo o fechamento com ele, o fechamento mensal, vai dizer as peças que você utilizou, que são peças que você vai ter que receber, e se você colocar aqui como terceiro, vai dizer que a peça é dele. Então, pronto, já resolveu o problema, só que você vai ter o controle também. Então, vou dizer aqui que essa peça aqui é uma peça normal. Vou salvar. Agora, eu vou incluir também um serviço na minha OS. Então, eu tenho aqui um serviço. Vou colocar o mesmo técnico aqui e vou lá para colocar um serviço. Então, eu pego esse serviço aqui. Vai perceber que esse serviço ele não vai aceitar, porque o serviço não foi contratado. Percebeu o código de serviço? 766? Quais foram os serviços que foram contratados? Eu vou colocar aqui para sair e a gente vai observar aqui, ó. Quais foram os serviços que foram contratados? Eu só tenho esses dois serviços contratados. É o 238 e o 144. Está vendo? Esse serviço aqui eu vou poder lançar na minha OS. Então, eu volto de novo aqui. Vou fazer a inclusão. Então, eu tenho o técnico já aqui. Eu vou colocar o 238. Ok, passou. Está vendo? Então, aí, eu vou dizer aqui, no caso, esse serviço não interessa para mim a questão do estoque. Então, aí não vem o caso aqui. E aí, eu vou colocar aqui. Vou salvar. Então, estou salvando. Ok? Opa, ele disse para mim, de novo, que eu não selecionei o equipamento, Percebeu? Você tem que selecionar, porque não tem nenhum equipamento, tem nada marcado aqui. Para marcar tem que estar de azul aqui. Então, o que nós vamos fazer então? Vou aqui, vou clicar, selecionar o equipamento. Você tem que perceber isso, que quando você sai, começa a navegar nas telas, quando você retorna, não deu foco ainda. Quer dizer, você não disse qual é o equipamento, você está fazendo a consulta. Então, aqui agora eu vou, cliquei, aí eu vou dizer aqui que eu quero incluir, ele disse que é o equipamento 1, vou de novo dizer qual é o técnico, dizer qual que é o que foi contratado lá. Olha, eu tenho esse monte aqui, esse aqui foi contratado, ó. Na verdade, eu sei lá, é o 238 que foi contratado, que a gente observou lá. Então, eu vou fazer aqui, posso fazer até uma consulta por código aqui e ver que produto é esse que foi contratado, ou que serviço, na realidade. Está aqui, ó. Troca de versão, esse aqui vai aceitar, ok? Então, aí você passou por aqui, você salva. Então, pronto, está aqui, ó, você tem as informações aqui, certo? E todas as informações pertinentes aqui. Aqui, onde é o estoque, aquele, que vai ser só em relação a equipamentos. E assim por diante. Feito isso aqui, você pode fazer uma impressão do OS de novo, ou você pode dar sequência. Você pode como já está aprovado o OS, já pode não passar por essa parte de análise, já pode entrar direto aqui, iniciar o serviço, fazer os lançamentos necessários, colocar as observações que você vê que são observações pertinentes ao OS. Então, você tem uma série de situações que você pode trabalhar aqui. Se você quiser gravar a imagem do produto, é aquele lançamento que você já assistiu nas videoaulas 3 e 4. O que diferenciou mesmo é o quê? Você tem informação do terceiro aqui, o número do OS dele e alguns outros dados aqui. Depois você pode normalmente concluir o serviço. Olha, concluir o serviço. Eu vou dizer que foi feita uma limpeza geral, corrigido um erro na fonte, atualizada a versão, atualizada a versão, ela travou porque a versão está desatualizada para ser compatível com o tipo de peça que nós utilizamos. Está aqui então, você tem a solução aplicada e o restante do sistema é aquilo que você já teve a oportunidade de analisar nas videoaulas 2 e videoaula 3. Então, aqui nós fizemos a nossa lançamento da nossa abertura da nossa OS de terceiros. Então, você tem a OS aberta. Bem, se eu quiser, eu posso fazer outras situações. Aqui, se eu fizer uma consulta, olha, eu quero fazer uma consulta geral. Então, tipo, a categoria OS terceiros. Então, eu vou fazer uma consulta aqui. Você vai perceber que a nossa OS está aqui, ó, OS 44, tá vendo?
que você lançou os dados, né? Que situação que ela está, o serviço está concluído. Tá? Agora eu posso acessar a nossa OS e posso fazer o fechamento da OS. Então está aqui, ó, fechamento da OS. Já está escolhido o equipamento ali. E a questão do fechamento, a questão de nota fiscal, as regras, elas seguem as mesmas regras que nós observamos nas aulas, nas videoaulas 3 e videoaula 4. Aqui eu vou ter, então, a observação. Perceba que no financeiro eu não preciso me preocupar com essas observações aqui, porque, na realidade, não vai para o caixa essa OS aqui. Eu vou fazer o fechamento dela, porque é feito um outro acerto. Olha aqui, manutenção, tem os dados, todos os dados que foram gastos. Agora, percebeu que aqui, olha, aqui eu não estou com o valor da OS. Olha, não tem o valor aqui dessa OS. Percebeu que eu estou lançando o serviço, o técnico, mas não tem o valor. Né? Atenta a esse detalhe aqui, que nós vamos ver uma outra coisa depois. Então, vou aqui fazer o fechamento da OS. Pronto, concluiu. Tá? Então, você não tem mais nenhum outro lançamento que você precisa informar. Né? Não tem nenhum outro lançamento importante para você. Tá? Bem, detalhe, você percebeu lá que você não informou, não foi informado o dado da OS. Né? Eu vou mudar aqui uma configuração em relação ao valor da OS. E se eu mudar uma configuração aqui no sistema, então aqui eu tenho a possibilidade de fazer aqui alguma configuração no cadastro de empresa, e eu vou ter a possibilidade então de fazer com que seja informado o número algumas informações adicionais da OS. Né? Então você vai vir para fazer a configuração. Na verdade, se você não vai conseguir fazer essa configuração, né? Você vai ter que pedir para o gestor do sistema fazer. Mas aqui eu posso, nesse caso aqui, marcar, mostra preços dos itens na OS de terceiros. Está aqui. Né? Como aquela outra configuração que eu falei nas videoaulas 3 e 4, sobre a impressão do problema e da solução no recibo de entrega. Então, você colocou a informação aqui, gravou. Agora, numa outra emissão, no caso, uma outra OS, vamos deixar o sistema aqui, dar um reset no sistema e vamos fazer essa verificação. Você vai abrir uma outra OS e no fechamento você vai ver que vai aparecer o valor. Né? Então, eu vou pegar aqui a OS, fazer uma abertura daquela OS, ou eu posso também até consultar aquela outra OS anterior. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um teste direto. Eu sei o número da OS, né? Então eu vou usar um outro recurso que eu tenho e vou fazer a consulta dessa OS. O fechamento já foi realizado na OS e eu vou querer apenas fazer a impressão do recibo de entrega. Né? Então agora você percebe que nesse recibo de entrega apareceu os valores. Né? Aquele anterior tinha só aparecido o técnico. A gente mudou a configuração e apareceram os valores aqui também. Ok? Bem, você percebeu a OS de terceiro, o detalhe, depois você pode aprender na de manutenção, você pode lançar algum outro dado da OS, se você não lançar na abertura, você pode lançar logo em sequência. Uma segunda situação que nós vamos ver aqui também, é uma situação em que você tem a OS de terceiro com a nota fiscal. Né? Então, vamos supor que você recebe um equipamento de um terceiro, e esse equipamento tem nota fiscal. Você vai fazer o mesmo procedimento que você viu na aula número 4. Né? Você vai fazer a abertura da OS, olha, e você vai informar, você tem a OS terceiro aqui, você vai fazer a abertura, informa que é terceiros, tá? E você vai informar os dados da nota aqui, vai ser aquele mesmo procedimento. Lembrando que no final, como você não tem nenhum valor, ele vai pedir para você direcionar para qual é a operação em que vai ser feita a nota de retorno. Então, o procedimento é um só, você já assistiu aquela videoaula, qualquer coisa você retorna a parte final, dá uma repassada na parte final da videoaula número 4. Uma outra situação que nós temos em relação a OS de contrato, você já viu a OS de contrato terceiro, são OS de contrato próprio. Né? Quando você tem um contrato com o cliente então abre uma OS. Nesse caso, o que você vai fazer? Vamos fazer a abertura aqui, tem alguns detalhes que você vai ter que analisar. Então, eu vou primeiro escolher um cliente, selecionei um cliente, e
automaticamente, no momento que eu seleciono esse cliente, se esse cliente tiver algum tipo de contrato comigo, o sistema já informa qual é o contrato, quais são os produtos que estão contratados, o produto, o equipamento, o serviço que está sendo contratado, me indica também, dá algumas outras informações do contrato. Bem, vamos passar aqui, então é próprio, interno, nós vamos depois analisar então aí a nossa direita. Então eu tenho a situação aqui, eu não vou dizer que teve nota fiscal, imagem do documento também não, técnico aqui eu vou liberar aqui para 2 técnicos, ok. Agora nessa aba aqui eu tenho a informação de contrato, porque tem o cliente pode inclusive ter vários contratos, né? Você pode ter um contrato de hardware com o cliente, pode ter um contrato de software, você pode ter um contrato de TEF com o cliente, então você vai ter que vir aqui e linkar no contrato correto, não é simplesmente chegar e contrato, ok, né? Tem que fazer o link aí. Outro detalhe que você vai ter que observar é o seguinte, você tem então, linkou o contrato, né? Você vai ter aqui, os produtos foram contratados, tanto em relação ao equipamento, aí você tem um vínculo ao número de série, porque a regra é apenas aquele equipamento que o número de série tiver lançado aí, que você vai conseguir lançar como este contrato. E também utilizar só os serviços que foram contratados. Esse P aqui significa peças, o contrato de peças. Tem peças nesse contrato, sim ou não? Quer dizer, as peças vão ser cobradas à parte? Que aí depois na hora de fazer o fechamento do contrato, aí as peças são cobradas à parte. Um outro detalhe é em relação à situação do contrato, né? Que situação que esse contrato se encontra? É o status aqui. Ele pode, situação é ativo, bloqueado, quer dizer, A, B ou inativo. Inativo, no caso do contrato, você não vai conseguir abrir nenhum OS. Também não vai conseguir fazer o vínculo se o contrato tiver com um B aqui, quer dizer, bloqueado também não. Você não consegue abrir OS de contrato bloqueado. Você vai conseguir abrir OS apenas de contratos ativos, né? Na verdade, contrato bloqueado, o filtro ele é feito antes daqui, quer dizer, nem aparece aí, ok? Bem, um outro detalhe que tem é o seguinte, esse cliente, você pode abrir um OS próprio para ele e você pode abrir um OS que é OS para contrato e um OS sem ser contrato. Como é que você vai dizer que esse OS que você está abrindo é OS de contrato? Porque não é automático. Esse cliente pode te contratar um outro tipo de serviço, né, um atendimento avulso. Então você tem que marcar aqui, ó, vincula OS ao contrato. Se você vincula essa OS ao contrato, você só vai conseguir lançar itens do contrato. Detalhe muito importante. Não tem como você recuar. Não tem como você ficar mudando a questão. Você pode mudar. O sistema vai permitir para você lá na frente, e presta bem atenção no que eu vou dizer a você, porque o sistema vai permitir para você lá na frente, na manutenção, você fazer uma mudança de OS de contrato para OS normal. Quer dizer, você poderia ter aberto aqui um OS de contrato, e não, aí não é contrato, quer dizer, o cliente vai pagar. Então, você poderia lançar para o OS normal. Só que o inverso você não consegue fazer. Por quê? Porque aí, ó, sair do OS normal para contrato não tem como. Por quê? Porque tem regras, você está percebendo a regra aqui. Tá? A regra é essa. A regra é vinculada aos itens, vinculada aos produtos. Então você vai poder, na manutenção, sair de um OS de contrato para um OS normal. Não é contratado. Abrir um OS errado aqui, vai ter condições de você alterar. Agora o inverso não tem como fazer. Pegar um OS normal e transformar em contrato. Não, você tem que abrir o OS como contrato mesmo. Ok? Tá. Vamos então fazer aqui a inclusão do item. Né? Então, que item nós temos aqui? Aí você vai escolher um item aqui. Eu escolhi aqui monitor, vou lançar o número de série aqui, selecionei. Tá? Só que você vai perceber que não foi contratado esse equipamento. Tá? Viu que você não conseguiu lançar? É um OS de contrato, né? O que eu faço agora? Você vai ter que zerar. Zera aqui. Tá? Depois você vem aqui também. Olha, você pode zerar aqui. Não precisa nem zerar. Você zerou aí, você pode informar outro. O que foi contratado? É uma balança que tem lá contratado. Bem, na hora que você lança a balança, o sistema vai te perguntar qual que é o número de série da balança que foi contratada. Tá? Percebeu? Agora, se a gente tendo, olha, se você não fizer a informação do número de série, também você não vai conseguir evoluir em relação à informação que você quer colocar aqui. Né? Então você tem a balança, você tem um número de série da balança, que é a balança que é objeto do contrato, né? Você tem o número de série da balança e a partir daí você pode lançar as informações do contrato de forma correta. Lembrando então, você já percebeu no primeiro bloqueio que se você não tiver com as informações corretas, você não vai lançar a OS. Então, se eu for incluir o equipamento aqui, eu disse que é uma balança que eu tenho, né? Que já está a informação, a descrição do produto aqui, e vou dizer que a balança que eu contratei do cliente, né? Ela tem essa numeração de série aqui, BE457-88765,
né? Vai pedir para me cadastrar, porque não está cadastrado, mas deixou passar, está vendo? Quer dizer, esse número de série aqui está autorizado. Eu disse que... e eu vou informar então aqui... peso com divergência. Né? Essa balança aqui, se for divergência para menos, todo mundo quer ela. Né? Para mais é que é complicado. Então está aqui. E aí você vai salvar o item. Ok, informação salva com sucesso. Percebeu? E o restante, a partir de então, é você fazer os mesmos procedimentos que você tem em relação ao OS normal, que você viu na aula 3 e na aula 4, tá vendo? Olha aqui, ó, você tem a balança, peso com divergência, os técnicos, os dados são os mesmos. Aí o sistema passa a funcionar de uma forma única, né? Aí você tem informação, você vai ter que fazer as informações relacionadas com a OS, os atendimentos. Então você não tem muito segredo em relação ao que você está aqui já está acostumado, né, a fazer. Então, você tem equipamento, você clicou aqui, escolheu a balança, essa balança aqui, você pode, então, fazer análise, iniciar o serviço já foi aprovado, né, pode jogar no aguardar peças, né, que você clicou aqui, na balança está aguardando peça, mudou a OS aqui. Tá? Tem algumas observações que são lançadas aqui também, então você tem pode navegar por todo esse tipo de serviço, né? Vai concluir o serviço, ele vai pedir para você lançar uma prestação de serviço. Tá? Agora, que prestação de serviço você vai lançar? Só aquela que foi contratada, percebeu? Então, aqui, ó, contrato de locação, essa prestação de serviço que foi contratada, né? Então, você vai colocar aqui, vamos lá, prestação de serviço, peça. Tá? Vamos só para facilitar, vamos pegar o código dela, 762. Estou pegando o código aqui, então, eu vou vir aqui, vou incluir... 47, vou lançar aqui tem alguns detalhes interessantes, né? Se esse contrato, ele for um contrato que não prevê a questão de peças, você pode lançar peças aqui, sem problema. Tá? Vamos supor que você resolveu lançar aqui para consertar a balança, resolveu lançar uma bobina, ok, mas percebeu que a peça saiu com preço zerado? Olha o detalhe, não cobrou o preço da peça, né? Você poderia lançar outra peça, aqui selecionar qual equipamento, ok, vou aqui em peças, vou fazer a inclusão da peça. Então tem aqui o técnico, esse técnico aqui, né? Eu quero colocar aqui uma bateria de no break. Então tem aqui a observação, ok. Tá? Agora em serviço, vamos lançar serviço então. Ver se saiu zerado ali, né? Aí eu tenho aqui, vamos para serviço então. Então que serviço que eu tenho aqui para lançar? Serviço não contratado, percebeu? Você vai ter que lançar apenas aquele serviço que você contratou. Se lembra o serviço? Não lembra. Então dá um zero aqui para sair. Pode vir aqui novamente. HT 762, né? Dei manutenção aqui, escolhi o equipamento. Tá? Aí você vem aqui, eu vou fazer a inclusão. Então você tem o TEC 47 e você vai ter aqui 762, aquela HT que eu contratei. Ok, então vou lançar o serviço. Né? Beleza, tá? Agora eu vou fazer, se quiser fazer impressão, mais alguma coisa, eu venho aqui em equipamento, vou concluir o serviço, fiz a conclusão, peso com divergência, trocada a bateria. Pronto, então você tem essa informação aqui. A partir de agora, o que você faz? Faz o fechamento da OS, né? Você vai perceber que o fechamento ele também é simples, é aquele padrão que você já conhece. Né? A partir daqui, não vai ter condições de você lançar observações aqui, financeiras, porque não tem. E aqui você tem toda a informação aqui da OS. Vendo? Ok? Então pronto, a OS está fechada. Então, assim você percebeu que você consegue fazer o lançamento da OS de contrato de uma forma muito simples, só lembrando que sempre quando você abrir, se for contrato, você tem que lançar o vínculo correto. Imagina aqui que com essas informações e os exercícios que você vai estar fazendo e a prática do dia a dia, você não vai ter dificuldade nenhuma para se adaptar a esse novo modelo, né, que nós estamos aqui colocando para que você trabalhe.